Essa segunda parte do nosso culto está intitulada de O Messias Prometido, que tem a ver com a mensagem dessa manhã. Para aqueles que já estão conosco dominicalmente, todo domingo, sabem que a gente está expondo o livro do profeta Ageu, e hoje é o último sermão, é o finalzinho do livro do profeta Ageu. Então, tem aí o texto, eu vou pedir que mesmo assentados vocês leiam comigo esse texto. Vamos ler juntos a uma só voz o texto de Ageu capítulo 2, verso 20 a 23. Vamos ler juntos? Leamos. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Isso. A mensagem dessa manhã, como está na ordem de culto, ela é intitulada O Selo do Senhor. Vocês viram que no texto, na parte final, fala do anel de selar. Eu vou explicar isso mais adiante. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta aparentemente óbvia, mas nem sempre é, Por que a gente precisa ouvir mensagens ou sermões sempre? Eu pergunto isso porque muitas pessoas que estão no meio evangélico há algum tempo, às vezes se desapontam com a igreja por alguma razão, e a reação deles é dizer assim, olha, eu já conheço, eu já ouvi o que é dito lá, Eu já sei, já ouvi outras vezes. Então a impressão que passa é que você ouve algumas vezes e isso basta, isso é suficiente para você ter uma noção do que a igreja ensina. Mas existe uma razão pela qual nós precisamos ouvir sermões ou mensagens sempre, repetidamente. E eu vou destacar duas delas que têm a ver com a mensagem de hoje. A primeira razão é que a mensagem bíblica visa uma constante mudança de perspectiva. O que eu quero dizer é o seguinte, não é verdade que você é transformado de uma vez só e completamente. A verdade é que quando você muda a sua maneira de enxergar a vida, isso não acontece assim de uma vez por todas. Ela exige que você vá lapidando, é parecido com mudar a rota de um navio. Você não dá cavalinho de pau em navio. Ele é tão grande que para fazer os 180 graus leva um tempão, A gente é mais ou menos assim. Mudar a perspectiva demora. Então, um exemplo. Por que a gente vive preocupado com os outros? Presta atenção. De maneiras diferentes, nós somos pessoas que nos preocupamos uns com os outros. E assim, não preocupar no bom sentido, preocupar de pensar, o que ele vai achar de mim? Nós todos temos esse tipo de preocupação, uns mais, outros menos, é verdade. Mas a questão é que essa é uma preocupação nossa. Por quê? Uma das razões é porque em nossa ótica, as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Na prática, a gente não diz isso. Ninguém acredita, ou pelo menos confessa. Não, eu acho que as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Não, ninguém tem esse credo. Mas na prática, parece que as pessoas são maiores do que Deus. Porque a gente tem mais preocupação com elas do que com o que Deus vai pensar de nós. Então nós precisamos constantemente mudar a nossa perspectiva, a nossa ótica de ver as coisas. Uma outra razão pela qual a gente ouve sermões sempre. A mensagem bíblica visa um maior apreço pela pessoa e obra de Jesus. Nós precisamos crescer na nossa admiração, no nosso amor, no nosso entendimento de Jesus Cristo.
Por que temos dificuldade de começar um novo trabalho? Estou dando um exemplo em geral. Às vezes as pessoas têm dificuldade de pensar assim, eu vou para um trabalho novo, eu vou para... Quando eu estou falando de trabalho novo, eu estou falando de uma congregação, de algo que exija desprendimento, ou abrir mão daquilo que se gosta. Uma coisa é ir para uma congregação porque você não está adaptado no trabalho que você ia antes. Outra coisa é você ir para a congregação mesmo amando e gostando da sua igreja. E dizendo assim, mas eu vou abrir mão dela mesmo assim. Por que a gente não faz sempre? Porque amamos nossa comodidade, muitas vezes mais até do que o reino e o rei. Eu estou dizendo isso, eu estou falando isso a uma congregação, eu vou dizer por quê. Um dia, com a graça de Deus, nós vamos nos tornar uma igreja. E no dia que nós nos tornarmos uma igreja, aí começa uma outra missão, rapidinho, que é plantar outra. Porque igreja que é igreja tem que se multiplicar. Isso significa que quando a gente gostar demais daqui, a gente vai ter que sair daqui. É verdade. E quando você aprender a ter amor por esse trabalho aqui, aí você vai ver como é difícil. Como é difícil você dizer assim, eu topo sair. Eu topo começar de novo. É difícil. É muito difícil. Mas é aí que a gente precisa constantemente ser desafiado a amar o rei. O reino. Antes do que aquela comunhão joia, gostosa que a gente tem uns com os outros, com os nossos amigos. Então, a gente precisa ouvir sempre a mensagem de Deus, porque ela corrige nossa perspectiva e ela nos ensina a amar mais a pessoa e a obra de Jesus. E essa mensagem de Ageu tem a ver com isso. Tem a ver com amar mais a pessoa e a obra de Jesus e conhecer melhor a Deus, mudar nossa perspectiva sobre Deus. Eu quero fazer um panorama rápido, porque nós estamos terminando a exposição de Ageu, então eu quero relembrar algumas das coisas que Ageu, o profeta, ensinou o povo em nome de Deus. Primeira coisa, ele exortou o povo a construir o templo. Chegou para o povo e disse assim, povo, vocês estão postergando uma tarefa que expressa obediência para com Deus. Então, o povo foi exortado, obedeceu e passou a construir. Não demorou muito tempo, desanimaram, e quando surgiu esse desânimo, Deus os encorajou com a promessa de um futuro glorioso. Eles estavam desanimados por causa do tamanho do trabalho, e Deus falou para eles assim, calma, você vai ver lá na frente. Esse outro templo que vocês estão construindo vai ser mais glorioso do que o que tinha antes. E então eles retomaram o trabalho. Só que logo eles também estavam fraquejando, por quê? Porque o futuro distante parece que às vezes nem sempre conforta você no presente. Fala, olha, tudo bem, mas eu queria ver a bênção de Deus agora, eu preciso comer. A agricultura não está muito boa, os celeiros estão vazios. Que maravilha que vai ser glorioso lá na frente, mas e agora? E Deus promete para eles que os abençoaria no presente. Não com as bênçãos tão gloriosas que estavam reservadas lá para frente, mas que Deus seria abençoador no presente também. Deus não é um Deus que diz assim, segura as pontas, agora eu não vou te dar nada, mas lá na frente eu te abençoo. Não, Deus não é assim. Deus cuidava do seu povo também no presente. Então a pergunta é, o que falta? Depois que Deus ensinou essas coisas todas, o que faltava? Faltava isso. Repetir, e aí que eu digo para vocês o porquê que é importante a gente ouvir sermões sempre. Faltava repetir algumas coisas sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E o papel do Messias. Era importante terminar com isso. É como se Ageu estivesse dizendo, agora é o grande finale. Então, atenção para o grande finale. E o que essa mensagem final, essa última profecia de Ageu vai nos ensinar? Ela vai nos ensinar acerca do abalo cósmico. Nós vamos ver o que vai ser feito. Deus vai falar do abalo cósmico. Quem vai fazer isso? O Senhor dos Exércitos. E vai fazer por intermédio de quem? Por intermédio do meu servo. Então ele vai explicar essas coisas e vai terminar o seu trabalho profético, encorajando o povo com essas verdades. E eu quero expressá-las para vocês, tá? Então vamos ver cada um desses pontos aí. Primeiro, vamos tratar do tal abalo cósmico. Esse abalo é a ruína das nações. Então deixa eu explicar um pouquinho o que é que Deus vai falar agora ao povo. Na verdade, deixa eu ver se você prestou atenção na leitura do texto. A última profecia de Ageu não é para o povo todo, é para uma pessoa. Ageu fala com Zorobabel, que é o governador da Judéia daqueles dias.
essa profecia é proferida no mesmo dia que a profecia passada, que eu preguei no domingo passado. Mesmo dia. É como se num dia ele tivesse encorajado todo o povo e depois ele tivesse chamado o líder e falado assim, ó, deixa eu falar com vocês. É igual se faz, vou dar um exemplo, é igual se faz no vôlei. Vôlei é uma equipe. O treinador, quando tem o tempo técnico, ele fala com a equipe inteira. Depois ele chama o levantador, ele fala assim, ó, peraí, deixa eu conversar com você. É assim, é assim, é assim que você vai ter que coordenar as jogadas. Você precisa ser encorajado em particular, porque você é a cabeça dessa equipe. E é assim que Deus faz com Zorobabel. Ele chama o povo, abençoa o povo, mas ele chama Zorobabel de lado, que é o governador, e fala algumas coisas para Zorobabel. E essas coisas são a base dessa profecia final que vai trazer bênção para todo o povo. E ele começa falando desse abalo. O que é esse abalo? Na verdade, é o retorno a uma linguagem que ele já tinha usado. Deus já tinha falado por intermédio de Ageu que transtornaria as nações. Já tinha falado disso. Ele volta a falar disso. Por que ele volta a falar disso? Porque na verdade estão acontecendo algumas coisas na política internacional daqueles dias que faz sentido. Isso aqui é uma coisa extraordinária. É aí que é gostoso estudar a Bíblia. Por quê? Quando a gente lê uns profetas desses, eu não sei se você se sente assim. A impressão que dá é que você lê e fala assim, está tão distante, não estou entendendo nada. Farei abalar o céu, a terra, destruirei reinos, tronos. Você fala, que negócio antigo, difícil de entender. Mas na verdade, o profeta não falava bonito, antigo e difícil. Ele estava falando uma coisa muito real para aquela época. O que ele estava falando? Naquela época, só para você saber. Naquela época, o reino persa, que era o que dominava a maioria dos países daquela região do Oriente Médio, o reino persa, ele estava em fase de transição. O seu rei anterior, Cambises II, tinha cometido suicídio. É bem na época em que Ageu está profetizando. 2 anos antes, até o período de Ageu. Comete suicídio, assume um novo rei. E esse novo rei que assume, Dario, ele tem que cuidar de várias revoltas de nações. Porque quando um rei morre, o que as nações veem? A oportunidade de agora me livrar do poderio persa. O que eu vou fazer? Agora que não tem cabeça, eu vou dar conta de me livrar desse poder. Então eles começam a tumultuar o cenário internacional. Então quando Ageu vem falar em nome de Deus, farei abalar as nações, eu vou derrubar reinos, tronos, ele está falando uma coisa que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Só que Deus está falando que Ele vai fazer isso lá na frente. Ele vai promover essa destruição das nações, que era o que as nações estavam tentando fazer com o reino persa. Então, por que é importante eu dar essa notinha rápida? Para você entender que quando o profeta falava, ele não falava uma coisa que não tinha a ver com o povo. Ainda que ele fizesse uma profecia de algo a se cumprir lá na frente, tinha a ver com o que eles estavam passando no presente momento. E essa mensagem é importante. Veja que a linguagem que é usada é uma linguagem que aponta para o chamado dia do Senhor. Se você lê os profetas, você vai perceber que frequentemente eles falam daquele dia. Inclusive Ageu, o último verso, começa assim: naquele dia, todo mundo nutria a ideia de que um dia seria espetacular. Havia essa expectativa. Por que dia? Por que não fala semana, mês, ano? Por quê? Havia um costume nos países daquela região de entender que um rei espetacular, era o rei que vencia uma guerra inteira, não só uma batalha, em um dia. Só que todo mundo sabe que na prática não se vence uma guerra inteira em um dia. Você vence uma batalha, mas dificilmente uma guerra. Só que para contar vantagem, os reis diziam que venciam uma guerra inteira em um dia. Então, Deus se apropria dessa expectativa das nações para dizer, tem um rei que vence a guerra em um dia. E é por isso que a gente aguarda o dia de Yahvé, o dia do Senhor, que é o dia em que ele vence todos os seus inimigos. Então essa expectativa foi nutrida pelos profetas, e por isso que usa essa linguagem escatológica, né? De tremer céu e terra, derrubar tronos e reinos, virar carros e cavalos. É uma linguagem de guerra militar. Por que Deus está fazendo isso? Deus está dando ao povo a expectativa de que eles, povinho pequeno, seriam
protegidos por Deus e tinham por detrás da sua fraqueza um grande general, um grande comandante nessa questão toda. Como é importante entender a vitória das nações em relação às promessas de Deus. Por quê? A Bíblia fala muito, e eu não vou ter tempo de explorar tudo, mas só vou pincelar aqui. A Bíblia fala muito de tempos em que perseguirão os cristãos por causa do seu testemunho. Isso já acontece em alguma medida, mas a Escritura nos dá margem para entender que isso vai acontecer ainda com mais intensidade à medida que cristãos testemunham da sua fé. Só que Deus promete que, ainda que isso aconteça, Ele não vai deixar que o seu povo seja totalmente dizimado, derrotado, mas que Deus cuidaria das nações, daqueles que se colocassem contra os cristãos, mesmo que usassem o poder político para isso, mesmo que usassem a máquina do governo para isso. Deus faria transtornar. Então, por exemplo, quando se lê lá em Apocalipse, eu vou dar só esse exemplo. Apocalipse 6, lá fala que quando o Cordeiro voltar, é uma linguagem apontando para a vinda de Jesus. Quando o Cordeiro voltar, os reis vão falar para os montes: caí sobre nós. Vão falar para as colinas: caí sobre nós. Escondam a gente para que nós não vejamos a ira do Cordeiro. Olha só a linguagem usada em Apocalipse, de que reis que normalmente são soberbos e confiantes, vão ter tanto medo que eles vão preferir morrer em algum tipo de avalanche, terremoto, alguma coisa, antes do que enfrentar o Cordeiro face a face. Então essa imagem escatológica é para mostrar o controle de Deus sobre todas as nações. Isso nos faz lembrar o que vai acontecer com nações e líderes que não tiverem se curvado diante do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, fala que Jesus vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, quando terminar tudo, e Ele vai devolver o reino ao seu Deus e Pai. Por que isso? Para mostrar quem é o Senhor. O que existe hoje é muita gente indo contra a autoridade do Senhor, mas não reconhecendo isso. Vai ter um dia em que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E não pense que isso vai ser em atitude de adoração. Alguns vão se curvar e confessar, mesmo não se submetendo de coração a esse rei. É que quando o rei é forte e poderoso, a gente se curva mesmo assim, né? Então essa é a linguagem mas deixa eu explicar o porquê desse abalo das nações. Existe uma razão por detrás disso. Curiosamente, no livro de Ageu, a expressão Senhor dos Exércitos aparece 14 vezes. Lembra? É um livrinho desse tamanho, 2 capítulos. Você lê em poucos minutinhos. 14 vezes Deus diz: o Senhor dos Exércitos vai fazer isso, o Senhor dos Exércitos vai fazer isso, o Senhor dos Exércitos. Eu entendi. O Senhor quer ser conhecido como o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Essa é uma expressão que não aparece nos 5 primeiros livros da Bíblia. O chamado Pentateuco. Não aparece nenhuma vez sequer. Só que nos livros escritos depois do exílio aparece 80 vezes. Em Ageu, Zacarias e Malaquias. 80 vezes. Presta atenção no que Deus quer fazer. Deus quer encorajar um povo que está reconstruindo. Lembra que eu expliquei para vocês no começo da nossa série, de que o povo estava voltando para a terra, começando tudo de novo, terra destruída, tendo que reconstruir casas, o templo e tudo mais. Eles estão desanimados, mas Deus constantemente se apresenta a eles como o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Isso é importante para o povo entender quem é que está por detrás dessa reconstrução. De que eles não tinham um Deus fraquinho, de que o que tinha acontecido com eles não era porque o Deus deles não dava conta do recado. Pelo contrário, Ele era um Senhor poderoso. Isso era importante para que eles fossem encorajados. Veja, nosso engajamento na expansão do reino cresce em proporção à dimensão que temos de Deus. Isso é muito importante. Deus repete esse título algumas vezes porque Ele quer que nós tenhamos, no caso de Ageu, o povo tivesse naquela época uma noção melhor de quem é Deus. E na verdade, a gente precisa sempre ouvir sobre quem é Deus, para que a gente possa se engajar mais no próprio trabalho de Deus. O que eu disse no começo, de que a gente tem que ouvir mensagem constantemente, é por quê? Porque a gente logo se esquece de quem é o Senhor. Lembra que eu falei que às vezes as pessoas são grandes e Deus parece pequeno?
A gente precisa ouvir mais de Deus para que fique mais claro quem Ele é. Eu vou contar duas histórias que ilustram isso. A primeira é do profeta Eliseu e o seu servo. Eu não sei se você lembra dessa história, ali o texto, eu só vou contar a história. Lá em 2 Reis 6 diz que o servo do profeta Eliseu, um dia abre a porta da casa deles e vê uma multidão de carruagens e cavalos e homens de guerra, e ele volta para dentro da casa e fala para o Eliseu, fala assim: nós estamos perdidos, nós vamos morrer, vieram atrás da gente, não foi pouco, é um exército grande. Aí Eliseu fala: fica tranquilo. Como tranquilo? Porque o homem está apavorado. Aí o que Eliseu faz? Ele fala assim: Senhor, abre os olhos desse, para ele ver a tua proteção. Aí diz o texto que Deus abre os olhos do servo e ele vê a milícia de carruagens celestiais, vamos dizer assim. Ele vê os anjos protegendo, mas só que eles eram em quantidade muito maior. É como se Deus tivesse tirado a escama dos olhos dele e ele falasse assim: uau! Aí Eliseu tranquilizou. Mas o que aconteceu? Presta atenção. Essa história ilustra o abrir do entendimento. Aí você conceber quem é o Senhor que está por detrás de você. Quem é o Senhor que diz: eu serei contigo. Isso abriu os olhos daquele servo. Ele não tinha entendido, ele achou que ia ser dizimado. Aí Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos desse moço, ele tem que enxergar. E Deus abriu. Mesma coisa com Ezequias. Ezequias foi um rei que estava sendo cercado pela pior nação da época, que era a Assíria. E Senaqueribe tinha mandado vários homens, eram muitos, eram milhares de milhares, e o povo estava amedrontado, ninguém conseguia segurar isso. Aí o que acontece? Ezequias faz alguns preparativos, depois conversa com o povo. Ele fala assim: pessoal, eu quero que vocês saibam que com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor para guerrear as nossas guerras. E ele faz um discurso muito bonito. E quando ele termina, diz assim, diz o texto, que o povo cobrou ânimo. O povo ficou animado. E o que é bonito dessa história é que provavelmente o Salmo 46 foi escrito nessa época. O Salmo 46 fala o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos. E começa a falar algumas coisas extraordinárias acerca desse Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Deus frequentemente abre os nossos olhos para entendermos melhor a Ele, a fim de que a gente se sinta confiante para fazer a obra de Deus. Eu vou prosseguir aqui, não tem problema se vocês não enxergarem, tá? Então nós precisamos crescer no nosso conhecimento de Deus, e esse aqui é um encorajamento meu, para que você entenda o porquê que a gente zela por pregação, por estudo aqui nessa congregação. Nós temos que crescer no nosso entendimento e conhecimento de Deus. Eu quero contar uma historinha que eu gosto muito, para mim ilustra bem isso. Eu não sei quantos de vocês já leram ou gostam das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, mas tem uma parte, tem um momento das Crônicas de Nárnia que ilustra bem isso, né? Vocês que conhecem as histórias devem saber que nas Crônicas de Nárnia C.S. Lewis escreveu muitas imagens que fazem alusão às verdades de Deus. Por exemplo, tem lá o leão, que é Aslan, que representa Jesus Cristo, e tem algumas outras figuras ali que apontam para verdades bíblicas. Pois bem, tem uma menininha pequena que normalmente é a que mais encanta quem assistiu o filme, lembra da Lucy? A Lucy entra lá no armário, vê a terra de Nárnia, volta para o mundo real, passa um ano e ela volta para Nárnia. Presta atenção. Quando ela volta para Nárnia, um ano depois, a primeira vez que ela vê Aslan, ela fala assim: Aslan, como você cresceu? Aí o Aslan responde para ela, fala assim: não, Lucy, eu sou o mesmo. Quem cresceu foi você. O que essa historinha ilustra? Que quanto mais a gente cresce, maior Deus parece. Mais grandioso Ele parece. Deus não muda, Deus não cresce, a gente cresce. Só que quando a gente cresce, Deus fica grande. Deus fica enorme. É isso que Ageu está fazendo com o povo. Ele está relembrando o povo a grandeza do Deus por detrás dessas coisas. Eu estou caminhando para o final, eu quero falar da última coisa, eu quero falar do mediador. Porque Deus disse que faria o abalo, né, das nações, que quem fazia isso é o Senhor dos Exércitos. Agora eu quero falar do mediador, que é o servo escolhido e autorizado por Deus
aquele que vai fazer a obra de Deus. E aqui agora que há uma ênfase no Messias. Então eu quero explicar isso. Primeira coisa muito interessante. Deus fala para Zorobabel: você é o meu servo. Essa é uma linguagem muito especial, porque a expressão meu servo foi usada pelos grandes homens de Deus da história do Antigo Testamento. Quando Deus queria falar assim, eu vou fazer muita coisa através desse cara, ele chamava ele de meu servo. O meu escolhido. E Deus chama Zorobabel de meu servo, meu escolhido. Essa era uma expressão que apontava para a função de mediador. No Antigo Testamento teve muito disso. Gente que foi o intermediário entre o povo e Deus. Tá? Além disso, ele é chamado de farei de você um anel de selar. Naquela época, os reis, eles autenticavam ou assinavam um documento com esse selo oficial. Era sinônimo dessa autenticação, dessa autoridade. Na verdade, havia maneiras diferentes de ter esse selo. Alguns colocavam como se fosse um pingente ao redor do pescoço, ou colocavam no anel. Mas tem uma curiosidade acerca desse selo, presta atenção. O selo era considerado algo tão importante, tão nobre, que ele nunca poderia sair de perto do seu dono. Então ele era sempre usado ou no dedo, ou ao redor do pescoço. E ninguém podia segurar o selo que não o seu dono. Olha que interessante, quando Deus chama Zorobabel de meu selo, Deus está falando, você está próximo de mim. Eu não te deixo sair de perto de mim. Eu vou te proteger. Porque você vai fazer coisas grandiosas em meu nome. Deus está falando isso para Zorobabel e está dando essa expectativa de confiança, de conforto, de ser protegido de Deus. Agora tem uma coisa curiosa acerca de Zorobabel. Ele nunca se tornou rei. Por que Deus fala essas coisas maravilhosas de Zorobabel se ele nunca foi grande coisa? Sabe o que a história bíblica diz? Que Zorobabel apareceu até a construção do templo terminar, foi consagrado, depois Zorobabel some de cena. Aí você fala, e a profecia? E a tal do, te farei anel de selar, e você vai ser isso e aquilo. Será que a profecia falhou? Essa é uma pergunta importante, porque quando a gente olha para profecias, se a gente não as entende direito, a impressão que dá é que Deus falou e ficou por isso mesmo. Não aconteceu nada. Mas nós entendemos que não é assim. Por que a profecia não falhou? Porque Zorobabel representa algo muito importante. Ele representa a linhagem de Davi. Ele representa a linhagem de Davi. Por que isso é importante? Vou explicar. Porque no começo do exílio, Deus havia dito ao último rei, um dos últimos reis, que ele não mais deixaria com que um descendente dele sentasse no trono. A impressão que dava é que Deus estava acabando, disse assim, me cansei, deu, tá? Deu, chega, não vai ter mais filho de Davi assentando no reino. Só que Deus havia prometido que sempre haveria a descendência de Davi reinando e governando sobre o povo. Será que Deus voltou atrás? Será que Deus mente? Será que Deus quebra promessas? Então, essa palavra para Zorobabel é extremamente importante. É como se Deus estivesse revertendo, de fato, aos olhos humanos, estava revertendo a maldição que ele havia trazido no começo do exílio. Ele estava dizendo, não, você, Zorobabel, vai ser abençoado. O que ele estava dizendo é, a linhagem de Davi vai continuar. E você sabe onde ela deu? Zorobabel aparece lá em Mateus, aparece lá em Lucas, até chegar um personagem muito importante na Bíblia Sagrada, um descendente de Zorobabel, chamado Jesus, o Cristo. Ele é a promessa de que Deus não tinha quebrado com essa promessa gloriosa. Ele é o cumprimento da promessa gloriosa de que a descendência de Davi seria tremenda. E olha só, uma palavra rápida sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus se fez servo, lembra que ele se humilhou. Diz assim que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Diz o texto lá de Filipenses 2. Ele foi servo. Ele diz frequentemente que ele não veio julgar, mas ele veio servir. Ele veio fazer a vontade do seu pai. Ele assumiu postura de servo. O que Deus fez com esse servo? Deus deu a ele a maior honra de ser o selo, de ser o sinal de autoridade. Quando ele ressuscita dentre os mortos, o que ele fala? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele fala assim para o povo.
Então agora, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque eu vou fazer a igreja minha crescer. Jesus assume postura de servo, mas recebe a honra de selo. Ele é o grande selo do Senhor. Mas ele não é só o grande selo do Senhor. Ele tem autoridade para fazer você selado pelo Senhor. A Bíblia Sagrada fala que todos nós que somos filhos de Deus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Eu quero terminar com algumas palavras rápidas sobre o que a gente falou de Ageu e como isso se aplica a nós. Primeiro é o seguinte, eu queria que você só pensasse nisso à medida que nós falamos sobre igreja. A gente falou bastante aqui de templo, de igreja, de trabalhar na causa de Deus. A igreja é de Cristo e isso é importante nós sermos lembrados constantemente. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Então, Ele é o Senhor dos exércitos por detrás do nosso trabalho. Isso é muito importante nós sermos lembrados. Por quê? Porque nós teremos domingos bonitos assim, e nós teremos alguns domingos não tão cheios de gente assim. Nós vamos ter algumas vezes em que os trabalhos vão estar muito bem, e algumas vezes que os trabalhos não vão parecer muito bem. E a impressão que dá é que nós não estamos fazendo alguma coisa errada. Frequentemente a gente faz assim, quando não dá certo, a gente fala assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Mas a gente precisa ser lembrado que é o Senhor dos exércitos, aquele que está por detrás do crescimento da igreja. Isso é muito importante. Outra coisa, nós somos o edifício. Lembra que eu falei no começo aqui que a obra de Ageu toda era construir o templo, tinha que construir o templo. Mas na verdade não é aquele edifício que é tão importante, porque o edifício acabou sendo destruído alguns séculos depois e nunca mais foi reconstruído. Mas é o que ele representava, a igreja de Cristo Jesus, o lugar em que Deus habita. Nós somos o edifício. E Cristo é o nosso fundamento. Por isso que quando a gente testemunha para as pessoas sobre o lugar em que a gente adora, a gente tem que sempre dizer, olha, o lugar é muito bom, mas não importa, se não for lá, se for num buraco, a gente vai adorar o Senhor Deus lá no buraco. Porque o que importa é aqueles em quem Deus habita. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Esse é o fundamental. É isso que vale para a gente. E o nosso fundamento, o nosso chão, é o Senhor Jesus Cristo. Se a gente está nesse chão, o resto a gente leva. A gente supera, a gente releva. Última coisa, ao mesmo tempo que edifício, somos os edificadores. A Bíblia fala que nós temos que usar nossos dons, nossa língua, para edificar uns aos outros. Está lá em Efésios 4. Tudo que você tem, seus talentos, seus dons, mas também o que você fala, tem que ser feito para a construção das pessoas que se dizem cristãs. Então, ao mesmo tempo que nós somos edifício, Deus chama a gente para construir. E eu queria que Ageu, eu estou terminando agora a mensagem, eu queria que Ageu fosse um encorajamento para você dizer assim, eu topo entrar nessa construção. Eu topo. Como nós temos um excelente mestre de obra chamado Jesus Cristo, eu arregaço as mangas, eu vou ser um pedreiro nessa obra. Eu estou dentro. Eu quero participar do crescimento da igreja de Cristo Jesus. Eu espero que você enxergue as coisas dessa forma. Que você veja esse privilégio nosso de crescermos juntos sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe nessa obra.